A oração que o inimigo teme ouvir em seu lar. 7 revelações sagradas para a liberação divina. Maria, uma mulher de fé firme, sempre acreditou que o poder da oração poderia mover montanhas. Na sua pequena comunidade rural, conhecida por sua devoção fervorosa, ela se tornou um baluarte de esperança entre as mães. Aos 38 anos, Maria encontrava refúgio na capela local, onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida emanava luz e amor. Porém, tudo isso estava prestes a ser desafiado quando seu marido, João, se afastou da igreja, enredando-se nas teias traiçoeiras dos vícios. A harmonia de seu lar foi abalada como um barco à deriva em uma tempestade. Numa noite marcada por murmúrios de adoração, Maria se juntou a outras mães em um círculo de oração. Elas ergueram suas vozes ao céu, clamando por intervenção divina. Ali, em um momento sagrado, uma irmã em Cristo compartilhou uma profecia que bateu forte em seu coração. A oração que o inimigo teme é a que você fará por sua casa. Essas palavras incendiavam a alma de Maria, como fogos de artifício na escuridão da noite. Enquanto o resto do povo orava, uma visão se desenrolava. A luz da capela parecia pulsar em sintonia com o clamor das mulheres. Elas amparavam-se, unindo suas forças em um manto de fé que encrespava o ar. Mas a realidade em casa era sombria. João, em sua rebeldia, tornava-se um campo de batalha, afirmando que não precisava de Deus. Isso gerou em Maria uma angústia desesperadora, mas também a força interior que a mantinha firme. Eu sei que a oração é a arma que posso usar, dizia para si mesma, enquanto as lágrimas deslizavam por seu rosto. Naquele momento de vulnerabilidade, Maria se entregou completamente a Deus, invocando os céus. Ela recordou das promessas da palavra e, no silêncio profundo, clamou com todo o seu ser. Deus, salva meu marido, desperta João, toca seu coração. As paredes da capela pareciam ecoar seu pedido, e em meio à sua angústia, um milagre começava a se desenhar. Durante a noite, João teve um sonho vívido e aterrador. Ele se via cercado por sombras, representações dos vícios e do vazio que sua vida se tornara. Ao acordar, a luz do sol invadiu o quarto, e um peso de arrependimento o invadiu. João correu até Maria, que estava em oração, seu coração pulsando na expectativa de mudança. Eu senti a dor de tudo que estou fazendo, ele confessou, as lágrimas misturando-se à sinceridade. A transformação de João não foi apenas um ato pessoal. Aquela mudança reverberou em toda a comunidade. Os vizinhos, ao ouvirem o testemunho do homem que um dia se afastou da fé, se reuniram em torno do casal, celebrando uma nova vida em Cristo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Porém, a sombra do passado de João ainda pairava como uma nuvem carregada. Maria enfrentava um dilema que a deixava inquieta. Conseguirá ele se manter firme? A porta da tentação ainda estava aberta e a força do inimigo para desviar João nunca foi tão palpável. Os murmúrios nas comunidades sobre sua luta profissional e pessoal criavam um ar de apreensão. A pergunta ecoava na mente de todos. Será que as orações de Maria continuarão ecoando nos céus e trazendo proteção para sua família em meio às adversidades? O que mais Deus poderia fazer em suas vidas? A história está apenas começando.
Quando a luz da manhã começou a brilhar na pequena comunidade, uma nova esperança surgia junto com os raios do sol. Maria acordou com o coração pulsando, envolta nas lembranças do recente despertar de João. A mudança em seu marido ainda era um sopro frágil, como uma nova flor que brota na primavera, desafiando a escuridão do inverno. Maria sentia que cada dia representava uma nova oportunidade de firmar sua fé, não apenas em Deus, mas também em João. Ela decidiu então que a oração seria seu farol nessa jornada. Sorrindo, colocou seu avental e começou a preparar o café da manhã, um gesto simples, mas repleto de amor. Enquanto mexia o café, sentia em seu peito a certeza de que a intercessão poderia mudar, não só a vida de João, mas também a vida de muitos ao redor. Ela se lembrou de outras mães da comunidade que também enfrentavam batalhas em seus lares. E se nós nos unirmos novamente? Pensou intensamente, como se Deus estivesse sussurrando a ideia em seu coração. Maria rapidamente foi até a casa de algumas das mulheres que oravam com ela. Seu coração pulsava de expectativa enquanto falava sobre a importância de manter a unidade em oração. Juntas, podemos tocar o céu e alcançar nossos maridos, nossas famílias, disse ela com firmeza. A resposta delas foi calorosa. Os olhos brilhavam de fé renovada, e a vontade de se juntarem novamente era palpável. A nova reunião seria na própria capela, no mesmo lugar onde as vozes femininas haviam se elevado em clamor dias atrás. No outro lado do vilarejo, João ainda lutava com os ecos de seu passado, embora estivesse mais animado e receptivo à graça que se manifestava em sua vida. Ele se lembrava do carinho que Maria sempre trouxe ao lar, e já não desejava se tornar refém das sombras que uma vez o aprisionaram. Enquanto isso, Maria e as outras mães começavam a se organizar. Cada uma trazia consigo não apenas uma oração, mas testemunhos de fé que aqueciam a alma. Coube a Maria direcionar aquele encontro de louvor e adoração. Quando o momento finalmente chegou, a capela estava repleta de mulheres que buscavam a presença de Deus, unidas em propósito. A atmosfera ficou densa de expectativa. Cada rosto irradiava esperança. Maria ergueu suas mãos e, com a voz embargada de emoção, clamou ao Senhor. Senhor, nós nos unimos em oração em favor de nossos lares, quebra as correntes do passado, liberta nossos maridos e traz de volta a paz que nos foi roubada. A reverberação de suas palavras ecoou pelas paredes da capela. Era um clamor autêntico, nascido da dor e do desejo por transformação. Conforme as orações fluíam, João, por sua vez, sentiu um impulso irresistível de ir à capela. Ele precisava ver Maria, compartilhar aquela energia, aquele amor que começava a restaurar seu ser. Cada passo que dava para lá era pesado, mas, ao chegar à porta, o ar fresco e cheio de fé o envolveu como um abraço acolhedor. Dentro, Maria e as mães estavam em comunhão, e ao ver João entrar, um murmúrio de surpresa percorreu o grupo. O olhar de Maria se iluminou como se a presença de João fosse o último pedaço que faltava em seu quebra-cabeça espiritual. Ele havia vindo por causa dela, incentivado pela fé compartilhada. Mas a questão permanecia no ar. Poderia ele se sustentar neste novo caminho, ou o inimigo seria mais forte? O momento estava tenso. Maria sabia que a guerra espiritual estava longe de acabar. As próximas horas seriam decisivas para a vida deles. A oração que o inimigo teme, mais uma vez, estaria prestes a se manifestar. O que Deus ainda tinha reservado para João e Maria em sua jornada de fé? As respostas ainda estavam escondidas nas promessas divinas, esperando o momento exato para se revelarem. Quando os olhares de Maria e João se cruzaram, algo no ar pareceu mudar. A presença dele ali, naquele lugar repleto de oração e de fé, era como combustível para a chama que começava a acender dentro dele.
O murmúrio que antes ecoava na capela agora se tornava um rugido de emoção e expectativa, envolvendo corações daquelas mulheres que se uniam em um clamor irresistível. Maria foi até João. Seu coração pulsava forte. "Amor, estou tão feliz que você veio", disse ela, segurando sua mão com delicadeza. "Estamos aqui, todos nós, orando por você, por nós." João sentiu uma onda de emoção. A solidez da fé de Maria penetrava em suas defesas, e uma nova esperança começava a brotar em seu interior. Ele a observou. Aquele brilho em seus olhos era mais que luz, era a âncora que ele tanto precisava. À medida que a oração coletiva se intensificava, Maria orientou as mulheres a compartilharem testemunhos de vitórias que Deus havia realizado em suas vidas. Uma a uma, aquelas mães contaram sobre como o poder da oração havia transformado suas famílias. "Deus fez milagres", declarou Ana, uma amiga próxima que havia visto seu marido retornar de uma crise financeira. "A oração nunca falha." Essas histórias de fé eram como bálsamo para a alma de João. Ele escutava cada relato, cada palavra, trazendo vida ao seu espírito cansado. A luta interna que ele travava começava a ganhar contornos mais claros. O que era invisível agora se tornava específico. O amor de Deus ressoava através das vozes de mulheres que não se renderiam ao desespero. Quando chegou a vez de João falar, um silêncio reverente tomou conta da capela. Ele se levantou, suas mãos tremiam levemente, mas a determinação queimava em seu peito. "Nunca pensei que estaria aqui depois de tudo", começou ele, sua voz falhando. "Mas o que sinto é inexplicável. Agradeço a Maria por não desistir de mim e a cada uma de vocês por suas orações. Quero mudar. Eu quero ser livre." Ao ouvir isso, um murmúrio de alegria percorreu a sala. Maria, com lágrimas nos olhos, sentiu um renovo que percorria sua alma. A fé daquele momento tornou-se palpável, como se a própria presença de Deus estivesse ali, abraçando cada um dos presentes. Mas em meio à alegria e ao clamor, uma sombra sutil se insinuou. Depois que João terminou seu testemunho e sentou-se, Maria percebeu que algo estava fora do lugar. As vozes em seu coração competiam entre a confiança e um sussurro de dúvida. E se as velhas correntes retornarem? E se o inimigo se levantar novamente? Questionava uma parte dela, enquanto o outro lado reagia com fé inabalável. Aquelas orações fervorosas continuavam a fluir. E quanto mais oravam, mais Maria sentia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Mas o que poderia ser? Qual seria o próximo passo nesta jornada que parecia cheia de promessas, mas também de desafios? Ela decidiu que eram necessárias mais orações. O que mais Deus desejava que eles entendessem? O que ele queria revelar que ainda estava oculto? Enquanto o clamor aumentava, uma pergunta ardia em seu coração. Estamos prontos para o que pode vir a seguir? O tempo de transformação estava prestes a culminar em algo maior, e Maria sentiu uma expectativa vibrante. O que Deus ainda estava preparando para João e para aquela comunidade? A atmosfera estava carregada de promessas, e um novo dia se aproximava, mas a batalha espiritual não havia terminado. Era hora de estar preparado para o que viesse. Enquanto as vozes ecoavam na capela, um silêncio mágico envolveu toda a congregação. A atmosfera estava carregada de expectativa, como um campo antes da tempestade. Maria fechou os olhos e respirou profundamente. Ela sabia que a oração era uma arma poderosa, mas sentia que aquele momento pedia algo a mais. João, observando-a, percebeu que Maria estava em um lugar diferente. O rosto dela refletia uma confiança que ele desejava, mas não conseguia entender. O que ela via? O que Deus estava preparando? "Vamos orar, mulheres fortes", Maria proclamou finalmente com uma paixão fervorosa. "Que nossas vozes se levantem como um hino, que nosso clamor chegue até os céus."
As mulheres se uniram em círculo, cada uma segurando a outra como uma corrente de força e fé. Maria começou a orar em alta voz, sua voz ressoando como um trovão suave. Senhor, tu que conheces cada coração aqui, vem fazer o teu mover. Mostra a tua glória. Liberta, cura, transforma, que as correntes sejam quebradas e que possamos ver a tua mão poderosa à frente. As palavras dela penetraram o ar, e uma onda de amor e fé começou a se espalhar. João, por sua vez, sentiu um calor crescente em seu peito, como se cada palavra de oração tivesse um significado profundo e pessoal. Ele se lembrou de todas as promessas que Deus já havia feito a ele, e as esperanças que um dia haviam parecido tão distantes começaram a ressurgir. Mas enquanto as orações continuavam, um pensamento perturbador invadiu a mente de Maria. E se o inimigo já estivesse planejando um ataque? E se as antigas feridas ressurgissem? Essa insegurança se infiltrou como uma sombra, ameaçando ofuscar a luz do momento. Era um dilema que não podia ser ignorado. Ela sabia que o inimigo não descansava e estaria atento a qualquer oportunidade. Senhor, dá-nos discernimento. Maria implorou, seu coração batendo rápido. Revela a tua luz nas nossas trevas, que não sejamos pegas de surpresa. Ela sentiu a necessidade de um respaldo divino e pediu para que cada uma das mulheres também se preparasse para o que estava por vir. A congregação se uniu em um clamor uníssono e uma nova energia começou a fluir. Era como se cada oração estivesse construindo uma muralha de proteção ao redor deles. As mulheres estavam comprometidas a não ceder ao desespero. Naquele ambiente sagrado, tornaram-se uma força indomável. Então, foi quando a porta da capela se abriu de repente, e um vento frio soprou, seguido de um silêncio absoluto. Todos os olhos se voltaram para a entrada. Uma figura familiar apareceu. Era o pastor Paulo, o líder da congregação, que havia estado ausente por um tempo devido a uma profunda crise de fé. Seu rosto estava marcado pela batalha interna que ele travara. Eu voltei, ele disse, a voz trêmula, mas determinada, e eu estou aqui para me juntar a você na oração. Um imenso alívio e uma onda de alegria preenchiam a sala. Aquela presença era um testemunho do que Deus poderia fazer, mesmo nas épocas mais desafiadoras. Maria sentiu seu espírito vibrar, o que aquele retorno significava, e a figura que havia se juntado ao grupo era um sinal divino de que mudanças profundas estavam a caminho. Poderia Deus estar prestes a revelar um novo propósito, não apenas para João, mas para todos ali presentes? As intercessões aumentaram, e cada oração se tornava mais intensa. A expectativa no ar era palpável, e o sentimento de que algo grandioso estava prestes a se manifestar crescia a cada instante. Mas, ao mesmo tempo, o temor do agir maligno pairava sobre eles. Estariam preparados? Maria fechou os olhos novamente, permitindo que o clamor das mulheres a envolvesse. O que Deus estava prestes a fazer em suas vidas? As correntes da dúvida estavam prestes a ser quebradas, mas a pergunta permanecia. Estamos prontos para lutar contra o que vem a seguir? Enquanto a oração fervia ao redor de Maria, um frio gélido parecia tomar conta da capela. As mulheres ao seu lado continuavam firmes, mas havia um ar inquietante na atmosfera, como se as sombras do passado ameaçassem se manifestar ali mesmo. A presença do pastor Paulo, que sempre fora um farol de esperança, fez com que os corações dela e de João se enchessem de expectativa, mas ao mesmo tempo trouxe uma nova responsabilidade. Ele havia enfrentado uma batalha interna, e agora, o que seria esperado dele naqueles momentos? Paulo, você é uma pedra fundamental para nós, disse Maria num gesto de acolhimento. Sua volta é um sinal de que o Senhor está preparando algo grandioso. Precisamos de sua liderança nesta oração. A voz dela tinha um peso que ecoava em todos os presentes. O pastor assentiu,
com lágrimas nos olhos. Ele sabia que havia algo a mais acontecendo, algo além do que os olhos humanos podiam ver. Vamos juntos, então. O que Deus está prestes a fazer vai além de nós. É tempo de liberação e cura. As palavras dele tinham uma força que fez o grupo se unir ainda mais. A congregação começou uma nova rodada de orações. Maria tomou a frente, guiando os clamor. Que as correntes que prendem nossos irmãos e irmãs sejam quebradas, que as mágoas do passado não tenham poder sobre nós. Nós declaramos liberdade em nome de Jesus. Cada grito de fé parecia reunir forças celestiais, e uma luz suave começou a irromper através das janelas, como se o céu estivesse ouvindo. Maria sentiu uma onda de poder e alegria, um calor que a envolvia. João, ao lado delas, estava em um estado de paz indescritível. Ele sentiu as camadas de dúvida começando a se desfazer, como um véu sendo levantado diante de sua visão espiritual. O que está acontecendo, Senhor? Estou disposto a enfrentar o que vier, mas preciso de clareza. Ele orou silenciosamente. Então, uma nova voz se juntou ao coro de súplicas. Era uma mulher que Maria reconhecia como Ana, uma senhora idosa da congregação. Ela sempre fora uma intercessora fervorosa, e suas orações tinham um eco de fé que reverberava no coração de todos. Deus, renova o teu povo, que os sonhos que foram enterrados voltem à vida, que as promessas não cumpridas se manifestem. Com cada clamor, mais e mais pessoas se uniam à oração. Era uma profecia viva de amor e libertação. A capela não era mais um lugar físico, tornou-se um tabernáculo de presença divina. E naquele momento crucial, um som distante começou a fazer eco na capela. Era o ranger de portas e então um sussurro baixo se fez ouvir. Um grupo de pessoas começou a invadir o espaço, algumas delas conhecidas e outras estranhas. O olhar desolado que seus rostos carregavam não era de alegria ou paz, mas de desespero e coração partido. O grupo parecia perdido, quase como se tivessem sido enviados de volta de um lugar sombrio. Maria paralisa ao ver a cena. Quem são essas pessoas? O que está acontecendo? Uma onda de preocupação tomou conta dela. O pastor Paulo se adiantou, compreendendo que a presença deles não era por acaso. Essas almas estão buscando ajuda. O inimigo pode ter a intenção de roubar a paz, mas estamos aqui para proclamá-la. As mulheres ao redor de Maria começaram a orar ainda mais intensamente, e o calor na capela aumentou, como se uma tempestade espiritual estivesse prestes a eclodir. Com o coração acelerado e um misto de espiritualidade e temor, Maria sabia que o tempo de avanço havia chegado, mas uma nova pergunta se formou na mente dela. Estaremos preparados para enfrentá-los e os ataques que estão por vir? O que viria depois? A resposta poderia moldar todo o destino daquela congregação. Maria sentiu seu coração bater forte, enquanto observava os rostos aflitos que se aproximavam. Era uma visão dura, como se uma nuvem densa tivesse pairado sobre a capela. Mas, discernindo no espírito, ela compreendeu que havia um propósito maior se desenrolando. As vozes de desesperança que ecoavam podiam ser transformadas em cânticos de libertação. Pastor, precisamos nos unir ainda mais, disse Maria, sentindo uma chama de determinação acender dentro dela. A oração deve ser direcionada. Precisamos interceder por eles. Ana, percebendo a urgência, levantou suas mãos e começou a clamar por sabedoria. Senhor, que nossas palavras sejam uma lanterna na escuridão. Que a luz do teu amor ilumine o caminho dessas almas. Os outros membros da congregação, contagiados pela fervorosa oração de Ana, começaram a formar um círculo na capela, criando um espaço seguro. Eles se voltaram para os recém-chegados e, com muita fé, começaram a clamar por cura, liberdade e restauração. Cada palavra era como um raio de sol rompendo a escuridão.
Nada é impossível para Deus, ecoou Paulo, com coragem contagiante. Abrandemos o peso das correntes que os prendem. Em nome de Jesus, não iremos deixar que o medo e a dor prevaleçam. As mulheres à sua volta ergueram suas vozes em uníssono. A porta do arrependimento está aberta, a misericórdia do Senhor está aqui. O ambiente se encheu de uma energia sagrada, onde lágrimas se transformavam em louvores e dores se convertiam em respostas. João, emocionado pela cena que se desenrolava, respirou fundo. Ele não podia mais se esconder nas sombras de suas inseguranças. Com um passo à frente, uniu-se à oração, sua voz se elevando ao lado dos outros. Senhor, traz cura para essas almas. Reveste-as com teu amor renovador. No centro do círculo, aqueles que chegaram traziam uma carga de lágrimas, arrependimentos e histórias de dor. Mas à medida que as orações fluíam, algo extraordinário começou a acontecer. Pouco a pouco, as expressões de desespero começaram a se dissolver. Sorrisos hesitantes começaram a surgir. Era como se uma barreira invisível estivesse sendo rompida. Uma mulher entre o grupo, com a voz trêmula, começou a compartilhar seu testemunho. Estávamos perdidos. Mas quando entrei aqui, uma luz diferente me envolveu. Senti que a esperança estava me tocando. As palavras dela acenderam um fogo ainda maior dentro da congregação. O pastor Paulo não pôde conter as lágrimas. Essa é a prova de que o Senhor está operando neste lugar. Ele não nos abandonou. Ele está aqui. Vamos, mais orações, mais clamores. O fervor era contagiante, e uma onda de unidade se espalhou pela capela. Maria experimentou um calor profundo no peito, como se a presença do Espírito Santo abrasasse a todos ali. A atmosfera se tornava mais leve, e as correntes invisíveis que prendiam aqueles que chegaram estavam se quebrando, um por um. Mas no meio de tanta libertação e alegria, uma preocupação persistia no coração de Maria. O que mais estava prestes a ser revelado? O que poderia surgir das profundezas daquele lugar? Estariam eles prontos para enfrentar o que estava por vir? Enquanto esses pensamentos enchiam sua mente inquieta, uma nova voz, mais distante, chamou a atenção de todos. Um homem de aparência serena, mas com um olhar carregado de dor, se aproximou. Eu venho de um lugar escuro. Não sei se posso ficar, mas preciso de ajuda. O que ele diria a seguir poderia mudar a trajetória daquela noite e de todos presentes. Maria mal podia esperar para ouvir o que viria na sequência dessa jornada espiritual. O homem parou à porta da capela, sua presença parecia um misto de vulnerabilidade e força. O olhar dele percorria cada rosto ali, buscando um sinal de compreensão. Maria podia sentir a angústia emanando dele, como uma sombra que teimava em não se dissipar. Meus dias têm sido de escuridão, ele começou, a voz embargada. Eu carreguei um peso que não consigo mais suportar. Vim aqui à procura de esperança. Suas palavras eram como ecos de almas perdidas, ressoando nas paredes da capela. As pessoas à sua volta se aproximaram, envoltas na compaixão. Como você se chama? Perguntou Paulo com a voz suave, quase um sussurro de acolhimento. Mateus, ele respondeu, ruborizando-se. Numa época em que eu acreditava que tudo estava bem, me perdi em vícios e mentiras. Minha vida virou um labirinto sem saída. Hoje, um último fio de esperança me trouxe até vocês. Maria sentiu seu coração se apertar, mas a compaixão tomava conta da atmosfera. Mateus, disse com firmeza, a presença de Deus aqui não é por acaso. Ele te trouxe para fora da escuridão e está te chamando para a luz. As palavras dela ganhavam vida e um murmurinho de apoio surgiu entre a congregação. João, cheio de fé, levou suas mãos ao céu. A luz do Senhor pode iluminar até os cantos mais sombrios. Mateus, nós te recebemos. Você não está mais sozinho. No instante em que ele começou a se abrir,
Lágrimas escorriam por seu rosto. Sinto-nas perdidos, como se tudo estivesse acabado. Nunca é o fim quando temos a presença de Deus, Ana exclamou energizada. Vamos orar por você. Não deixe que o inimigo lhe diga o contrário. A congregação se uniu em um imenso coro de clamor. Era como se súplicas pudessem romper as correntes que ainda prendiam Mateus à sua dor. Cada oração vibrava como canções de libertação, ascendendo direto ao céu. Maria viu a transformação da expressão de Mateus. O que antes era um semblante de tristeza, agora começava a se iluminar. Ela ponderou sobre a força de um único coração, entregando-se ao amor de Deus. Uma vida mudada reflete o amor do Salvador, ela pensou. Mas no fundo do coração de Maria, uma inquietação crescia. Ela sabia que, embora a libertação estivesse à vista, a jornada de Mateus estava apenas começando. Que batalhas ainda o aguardavam? Quais sombras ainda poderiam surgir para desviar aquele novo caminho? Mateus, tenha certeza de que estamos aqui por você, para caminhar juntos nesta nova jornada, disse Maria, com um toque reconfortante. Cada um de nós já enfrentou tempestades, mas a luz do Senhor sempre nos guia. As palavras de Maria ecoaram forte no coração de Mateus. Ele olhou ao redor. Os rostos que uma vez eram estranhos, agora eram familiares. Era como se uma nova família estivesse se formando ali, pela graça do Senhor. Enquanto as orações atingiam um clímax de entrega, um silêncio repentino dominou a capela. A presença de Deus estava palpável, quase tangível. Algo se aproximava. Uma revelação que poderia mudar tudo. O pastor Paulo sentiu essa nova onda de unção. Preparados, irmãos. O Senhor está se movendo entre nós. Algo extraordinário está prestes a ser revelado. A fé de todos está sendo testada e exaltada. O coração de Maria disparou. O que estava por vir os deixaria mais fortes ou desafiaria suas convicções? Um novo sopro de esperança ou um chamado à luta? O que Deus, na sua imensa sabedoria, pretendia mostrar naquela noite? E assim, com a expectativa fervendo, todos aguardavam o que o Senhor tinha reservado. Naquela noite silenciosa, as luzes da capela pareciam pulsar, vibrando com uma energia celestial que todos ali podiam sentir. Maria, com o coração acelerado, mal podia conter a expectativa. Cada oração pronunciada era um convite para que a presença de Deus tomasse conta do ambiente, e ela sabia que nenhum daqueles momentos era desperdiçado. Ora, irmãos, disse Paulo com a voz ressoando forte, nosso Deus é um Deus de milagres, e Ele deseja nos surpreender com seu amor nesta noite. Preparem-se para receber o que Ele tem reservado para nós. Suas palavras ecoavam como um chamado, e a congregação, agora unida, respondeu com gritos de ânimo e fé. Mateus, envolto em um manto de oração, sentia-se transformado pela energia que o cercava. As lágrimas que antes deixavam sua face carregada de dor, agora eram de alívio e esperança. Ele sabia que estava em um lugar sagrado, cercado por aqueles que realmente se importavam, prontos para apoiá-lo. E a cada um de vocês que está lutando contra suas próprias sombras, continuou Paulo, há uma promessa: a luz do Senhor vencerá. Libertação virá como um rio que transborda, levando consigo todo o peso e toda a tristeza. O murmúrio de concordância e amém reverberava pela capela. Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era como se o próprio céu estivesse se abrindo, revelando verdades profundas e segredos que, até então, estavam escondidos. Era um momento de revelação. Ela se lembrava das antigas promessas que tantas vezes havia crido, e aquelas palavras enchiam seu coração com uma nova determinação. Assim como as correntes do mal têm poder, a oração sincera de um justo é muito eficaz, disse João, com uma paixão ardente em sua voz. Nunca subestime o poder que você possui quando se une à vontade de Deus.
Mateus, impactado por essas declarações, ajoelhou-se e começou a orar em voz baixa. Ele não estava sozinho. Vários membros da congregação também se ajoelharam, formando um círculo de fé ao redor dele. Era um ato precioso de unidade, onde cada lágrima, cada clamor se fundia em uma só voz, clamando por redenção e cura. E enquanto a oração fervia, algo inesperado aconteceu. Uma suave brisa se fez sentir dentro da capela e uma luz dourada começou a iluminar o espaço. Era como se a própria presença de Deus estivesse se manifestando, envolvendo a todos em um calor acolhedor. É Ele! Exclamou Ana com os olhos brilhando. É a glória do Senhor descendo sobre nós. As vozes se elevaram em louvor, e não apenas as palavras, mas a própria atmosfera pulsava com um poder transformador, enchendo todos de uma alegria inexplicável. Mas então, um som distante, um eco de sussurros ameaçadores, surgiu do fundo da capela. Como um aviso, parecia envolver a todos com um arrepio de temor, trazendo à lembrança o que Mateus havia enfrentado. As sombras que se dissipavam estavam longe de serem completamente derrotadas. O inimigo teme essa oração, essa busca pela verdade, gritou Paulo, seus olhos fixos em Mateus. Não se esqueça de que a batalha não é contra carne ou sangue, mas contra poderes malignos que se infiltram em nossos pensamentos e ações. Mateus levantou o olhar, sentindo a luta que ainda estava por vir. Eu sei que a vitória é do Senhor, disse ele, agora mais confiante. Mas o que mais eu preciso fazer para permanecer firme e enfrentar o que ainda está por vir? E se as sombras voltarem? As perguntas ressoaram na mente de todos, como um eco que não poderia ser ignorado. A capela, que antes estava cheia de louvores, agora estava mergulhada em contemplação. O que Deus ainda havia reservado? Quais seriam os desafios que Mateus teria que enfrentar em sua jornada? A luz sempre venceria, mas que batalhas viriam pela frente? E assim, a congregação se preparou, conscientes da sua força coletiva, prontos para as revelações que poderiam mudar seus destinos. O momento da intervenção divina estava se aproximando, e a expectativa se tornava palpável. O ambiente na capela parecia prender a respiração. O eco dos sussurros ameaçadores ainda pairava no ar, como uma nuvem escura a espreitar a luminosidade daquela noite. Maria, com o coração acelerado, olhava para Mateus, enquanto ele se levantava, tomando coragem. Precisamos orar mais intensamente, ele disse, sua postura agora irrompendo confiança. Devemos nos unir contra o que nos ataca. Aquelas palavras ressoaram na mente de todos. Cada um sentiu uma mistura de medo e determinação, como se a batalha fosse coletiva, como se fosse uma luta de todos eles. Sim, gritou Ana, a faísca da coragem iluminando seu olhar. Juntos somos mais fortes. Vamos clamar pela proteção e pela liberação. O fervor de sua declaração incendiou o espírito da congregação. Paulo, percebendo aquela chamada, recolheu sua voz, porém agora mais suave e cheia de amor. Após essa palavra de encorajamento, vamos nos dedicar ao que o Senhor nos pediu. Buscar a liberdade nas nossas orações. Vamos deixar que as lágrimas de adoração fluam, que os gritos de confiança subam aos céus. E assim começou uma onda de orações que se entrelaçava, formando um só clamor. A luz dourada que antes iluminava a capela parecia intensificar-se, e cada rosto refletia uma esperança renovada. As mãos se uniram em oração, e os corações se tornaram uma só batida de amor e fé. O som das vozes se elevava cada vez mais, enquanto a congregação clamava pela presença do Senhor, pedindo por proteção e força. Senhor, queremos ouvir Tua voz nesta noite. Queremos a Tua presença em nossos lares, em nossas vidas. Maria gritava, movida por uma fé que parecia transcender o próprio tempo e espaço. E assim,
A oração tornou-se um rios de fervor, um mar de fé que transbordava, onde cada lágrima se tornava um testemunho do desejo profundo de mudança e intervenção divina. As palavras, quase cantadas, penetravam os céus e a esperança crescia a cada instância, ecoando um profundo desejo de libertação. Depois de um tempo, Mateus, com a voz embargada, pediu: Pai, nós sabemos que as sombras podem voltar, mas também sabemos que a tua luz nunca falha. Que possamos enfrentar cada batalha com tua força. Fortalece minha alma, Senhor. Naquele exato momento, a capela se encheu de um silêncio profundo, como se a atmosfera tivesse mergulhado no sagrado. Uma presença palpável envolvia cada um ali presente, um sentimento de paz que trazia calma em meio à tempestade. Era ali que as orações convergiam para algo maior, onde a fé se tornava uma ligação direta com o Criador. Mas, de repente, a luz começou a tremer. As paredes da capela pareciam vibrar e um poder intenso se fez sentir, como se uma resposta já estivesse a caminho. As portas da capela se abriram lentamente, revelando uma escuridão à espreita. Pulsações de medo e expectativa passeavam entre os fiéis. Mateus, olhe! Exclamou João, apontando para a porta. O que está vindo lá? Corpos se viraram e os olhares refletem um misto de confusão e temor. Mateus engoliu em seco, sentindo o coração disparar. É o momento? É o que está por vir? Ele se perguntou, com a mente borbulhando de incertezas e anseios. A luz reluzente começou a brilhar com mais intensidade, como um farol que cortava a escuridão. E uma voz suave, mas poderosa, ressoou. Ainda há mais que vocês precisam saber. E assim, naquele momento histórico e sagrado, novas revelações estavam prestes a emergir do coração de Deus. O que viria a seguir era a preparação para uma intervenção divina que desafiaria todas as expectativas. Que verdades radicais estavam se aproximando. Que promessas chocantes Deus estava prestes a revelar. As luzes da capela brilhavam intensamente, enquanto a voz suave continuava a ecoar. Ainda há mais que vocês precisam saber. Preparem-se para o que eu vou revelar. O clima estava impregnado de esperança e temor, como uma eletricidade no ar. Maria tremia, não de medo, mas de uma expectativa fervorosa. O que Deus estava prestes a compartilhar poderia mudar tudo. O murmúrio de apoio entre os membros da congregação aumentava, como um coro de vozes unidas por amor e fé. As almas aflitas que chegaram à capela sentiam uma onda de renovação invadir seus corações. Meu povo, a voz transcendente prosseguiu, a oração que você teme ouvir não é um simples sopro, é a expressão do desejo do coração de vocês. Aqueles que creem e clamam não serão deixados à mercê das sombras. Mateus, agora com o olhar fixo, assimilava cada palavra. Ele recordou seu passado, repleto de sombras, e a poderosa luz começava a transformar sua alma. Senhor, eu confio em ti, murmurou. Estou pronto para enfrentar qualquer batalha, pois a tua luz é maior. A congregação, unida em um só coração, começou a clamar em voz alta, levantando mãos e lágrimas. Liberdade, cura, libertação. As palavras eram como flechas que atingiam o céu. Poderes de trevas tremiam com cada clamor. A voz continuou, agora soando como um suave vento em meio à tempestade. Eu estou presente aqui, não apenas para libertar, mas para restaurar. Cada um de vocês possui uma história impregnada de dor e batalha, mas também de superação. Eu estou aqui para recordar que as correntes que oprimem não têm poder quando vocês clamam por mim. Maria sentiu seu coração ser aquecido. Os ecos das preces que haviam subido ao céu agora se tornavam promessas vivas. Era hora de renascimento, um novo começo. Que cada sombra seja dissipada pela tua luz, Senhor. Sua voz ressoou.
agora cheia de intensidade. João, ao lado dela, levantou as mãos e declarou: nós não somos mais escravos, nós somos livres em ti. A congregação se uniu a ele, repetindo em um coro poderoso: nós somos livres. Foi então que as paredes da capela tremeram e uma luz intensa iluminou todo o espaço. Era como se os céus se abrissem, derramando um fervor divino que acalmava e ao mesmo tempo estimulava. As sombras que antes ameaçavam estavam sendo vencidas. Mateus, em meio às lágrimas, levantou a voz: Senhor, eu aceito a minha nova vida, toca meu coração e transforma-o. Nesse momento, um alvoroço de emoção percorreu a sala. Os outros começaram a declarar suas rendições de fé também, cada testemunho criando uma nova onda de transformação. O pastor Paulo, claramente tocado pelo que estava acontecendo, adentrou um espaço de adoração profunda. É tempo de renovação, tempo de esperança. Sobre cada um que se levanta, as promessas de Deus se cumprem. Estão prontos para a batalha? Estão prontos para receber a glória que Deus tem preparado? As almas presentes, agora totalmente conectadas, levantaram uma exclamação uníssona: sim, estamos prontos. Então venham todos vocês e abracem a promessa de um novo amanhecer, continuou Paulo, com um tom que refletia a certeza do que estava prestes a acontecer. O próprio céu parecia responder com correntes de luz, e uma onda de paz invadiu cada coração. Naquele momento, as lições do passado eram visivelmente um combustível para a nova jornada. Maria, sentindo o calor da luz, olhou para João. O homem que havia lutado em suas sombras agora se tornava um guerreiro em fé. Ouvindo aos sussurros de libertação, a capela se iluminava como um farol de esperança. A aflição já não poderia mais prevalecer. A comunidade estava unida, fortalecida pela oração e pela fé. Era ainda mais do que um mover de Deus. Era um renovado compromisso de viver em sua presença. Lutaremos juntos, disse Maria, olhando para cada rosto até que seus olhos pararam em Mateus. Iremos nos apoiar uns aos outros. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele assentiu, a esperança já refletida em seu olhar. A jornada não será fácil, mas estou com vocês. Na luz ou na escuridão, não andarei mais só. E assim, como um coro harmonioso, cada membro da congregação clamou: estamos juntos, Senhor, em Ti somos fortes. A noite seguiu adiante, cheia de adoração e unidade. Cada oração, cada clamor, cada lágrima despejada era um tijolo na construção da nova vida de Mateus e de todos ali. As sombras que outrora os oprimiam estavam sendo deixadas para trás. Quando o sol começou a despontar no horizonte, uma nova esperança brilhou na pequena comunidade. Maria, João, Mateus e todos os outros oriundos de lutas e vitórias se tornaram luzes na escuridão. Eram testemunhos de que a presença de Deus poderia transformar até os corações mais perdidos. E assim, a história continuava. Uma obra em andamento, mas repleta de promessas. O passado já não era um estigma, mas uma plataforma para a fé que se erguia, levando os que tinham se perdido de volta aos braços amorosos do Pai. As orações ecoaram pela capela, e a consciência de que o inimigo seria sempre lutador crescia. Porém, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, porque a verdadeira luz e a verdadeira libertação já haviam manifestado sua glória. E você, querido irmão ou irmã que nos acompanha, você também é chamado a fazer parte desta história. A oração que o inimigo teme é a sua. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Não deixe de deixar seu like agora para alimentar o algoritmo e propagar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre o final dessa jornada. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Lembre-se,
Verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar essa missão através dessas ações.